me pareceu, o que vocês, estou dando minha opinião, é bem subjetiva, me pareceu bem sucedido ali, em caracterizar o Bolsonaro como alguém capaz de expressar um sentimento em relação às pessoas. Que é algo que me parece que na formação de opinião, digo os nossos dois especialistas aqui, tem sempre um peso muito grande, é o fator emocional. Felipe, Guilherme. Fala, Felipe. Totalmente. Esse é o momento do debate em que o Lula está, de fato, provocando o Bolsonaro. Quer dizer, e é bom dizer, o Bolsonaro conseguiu se controlar muito, né, nesse debate. Ele conseguiu, acima da média do seu controle, chegou a cumprimentar a jornalista Vera Magalhães, ali com uma coisa de, que prazer revê-lo. Tá? Ou seja, ele estava, de fato, fazendo o seu melhor de treinamento para um debate. O Lula tentou, de todas as maneiras, cutucá-lo e ele ficou numa defensiva. Essa defensiva, no primeiro bloco, fica muito evidente. Eu até achava que o Lula, em algum momento, ia trazer a questão das armas. O Bolsonaro, ele fala ele usa uma palavra, depois se esquiva e volta para a questão de armas, mas o Lula acabou não explorando esse tema nesse debate. O armamento, né, ficou ali não explorado. Agora, depois, de fato, há uma mudança de postura. E essa postura, você sabe o que é simbólico? A gente ainda não falou disso. Tem um momento que o Lula termina de falar e o Bolsonaro fica em silêncio. Um silêncio ensurdecedor para o debate. O Lula não sabe o que fazer. Ele, tô pronto, vamos lá. Aquela jogada, para mim, é a jogada que muda a capacidade do Bolsonaro de controlar na reta final do jogo, porque o silêncio quase que gera no Bolsonaro uma surpresa. E um outro detalhe, Vac, que eu não sei, isso vai ter repercussão. Tem um momento que o Lula mostra uma página para o Bolsonaro e diz alguma coisa para ele. É você? Ninguém sabe o que está ali dentro. Mas isso vai, obviamente, isso faz parte de alguma estratégia da campanha do Lula para tentar, né, naquele momento, pegar o Bolsonaro, mas o assunto não rende, a gente vai ver como isso vai desdobrar nos próximos dias na internet, na campanha. Você está levantando um ponto ótimo, que é como que cada um tenta demolir a personalidade do outro, como tenta, do ponto de vista psicológico, colocá-lo em desvantagem. O silêncio é uma arma dramática. O silêncio, o uso da pausa são um dos grandes recursos da oratória, inclusive. Tanto Lula quanto Bolsonaro são políticos experimentados. Eu não consegui entender por que o Lula perde o controle do tempo e do argumento no terceiro bloco, quando ele passa a ser repetitivo, começa a argumentar em círculos, começa a repetir a mesma frase, com a qual ele, claro, tem já praticamente decorada, e entrega para o adversário 5 minutos. Para nós de televisão, 5 minutos é uma eternidade, isso equivale a meio jornal impresso. Guilherme? Não, isso que dá uma sensação, desde o começo do debate, no Lula, de cansaço. Desde o começo? É porque ele errou números o tempo inteiro. Quando era para falar 1.000, 400 mil mortos, aí ele fala 400. Tem vários trechos em que ele está com o argumento todo, mas os números escapam para ele. Mesmo naquele primeiro bloco, ele faz umas confusões, aí ele se corrige, mas dava para ver que ele estava cansado. E ali no terceiro bloco, a sensação que fica, e isso é uma pecha que se coloca na campanha dele, que é a questão da idade, da disposição dele para governar, mas que aparece no debate. Ele está evidentemente cansado. Agora, eu conheço bem os dois personagens, né? Repórter velho que eu sou. Ambos, Caio, são intuitivos, são rápidos. É difícil brigar com eles na rapidez, porque eles acham um jeito de te derrubar, mas achei nesse ponto os dois hoje substandard. A gente tem que pegar também, é importante, as condições desse debate. Esse debate acontece no momento mais tenso da campanha, e o momento mais tenso vai ser sempre o próximo, vai ser sempre o dia seguinte, mas as últimas 48 horas foram especialmente tensas, com temas extremamente sensíveis, a questão das meninas venezuelanas. Na sua visão, digamos, a performance abaixo do normal do Bolsonaro, sobretudo no começo? Sim, porque ele chega já falando disso, ele abandona uma entrevista, não quer responder, não quer falar do assunto. Disso acho que é legal a gente falar, né? Das acusações que ele estava sofrendo pela campanha do PT, de pedofilia, de acusar aquelas meninas venezuelanas de prostituição. Que o presidente do TSE manda tirar do ar. Que o Alexandre de Moraes manda tirar do ar. Por isso que eu achei
muito interessante a estratégia do Lula, de não tocar no assunto, e de fato ele não toca, ele toca em algum momento ali. Sim. Ele toca muito sutilmente. Sem mencionar. Muito sutilmente, ele vai com o broche. Você sabe porque você fez aquela live a 1h da manhã. Ele vai com o broche, e o broche está toda hora ali, dialogando, né? A linguagem não verbal com o Bolsonaro, porque o broche é do Dia Internacional de Combate à exploração infantil. Isso, ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. E a única vez, esse assunto entra no debate com o Bolsonaro, lendo a decisão do Alexandre, respondendo a jornalista que perguntou sobre fake news, e depois o Lula faz essa menção. É o único momento, ou seja, o principal assunto do país até então, ele só entra sutilmente. Em que medida vocês detectaram o peso ou não peso? Qual foi o peso relativo desse assunto antes e, se possível, Guilherme, se vocês têm se dado ali durante o debate? Vai, que é muito boa essa pergunta, porque durante, na verdade, o segundo bloco, a gente quase não comentou o segundo bloco. A Patrícia Campos Mello, né, jornalista, faz uma pergunta sobre fake news. E é neste momento que entra a discussão sobre o vídeo, né, o relato ali do Bolsonaro. Então, naquele momento, né, o segundo bloco foi um bloco estranho, porque os candidatos, né, não responderam as perguntas, ficaram fugindo, mas a pergunta que mais chamou a atenção nas redes foi justamente essa, de fake news, porque deu a chance do Lula trazer, né, essa questão... Bolsonaro. Desculpa, do Lula, acho que o Lula, na verdade, propôs isso, e aí o Bolsonaro veio depois, se não me engano. O Lula quase não fala do assunto, o Bolsonaro responde sobre isso e o Lula não consegue falar depois. Exato. Foi justamente nesse momento da pergunta, né, que era fake news, não tinha nada a ver com o tema, que o Lula trouxe isso para o embate, e aí o Bolsonaro responde, né, ele aceita, digamos, esse gênero.